Assentados mesmo como estamos, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 5. Eu não sei se depois dessa mensagem, estava até brincando com o César, se os irmãos, depois dessa mensagem, se os irmãos vão falar com o pastor assim: pastor, você não chama o pastor Elias aqui mais não, porque o último domingo a palavra não foi boa não, acredito que não seria uma palavra apropriada. Porque o que nós vamos falar esta noite, irmãos, é um tabu para a igreja. Existe uma resistência muito grande, porque há equívocos que são praticados, e erros grotescos praticados pela igreja, principalmente igrejas com representatividade numerosa. E essa noite eu gostaria de falar sobre o tema: o cristão e o seu papel na política. Domingo que vem, inclusive eu já estou com o meu título transferido. A Júlia ficou no meu pé um tempão: pai, eu quero meu título, pai, eu quero meu título. Júlia só tem 16 anos de idade. Então, como os irmãos sabem, 16 anos de idade não é obrigada a votar. Mas ela quis tirar o título dela para estar votando, né? E eu gostaria, irmãos, de compartilhar com os irmãos esse tema: o cristão e a política. O texto de Neemias, no capítulo 5, versos 14 até o verso 15. Eu não sei como é que está aí a sua tradução, mas o texto diz assim: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano de seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Ó Deus, em concordância com a oração da Tua filha, nós queremos apresentar a Deus mais uma vez este momento nas Tuas mãos. Sabemos que o nosso país, ó Deus, está, ó Deus, numa comoção, ó Deus, totalmente atípica, ou muitas vezes, ó Deus, até mesmo, ó Pai Santo, histórica, porque todos, alguns, e não somente todos, conhecem, ó Deus, a história deste país. Ó Deus, nós como filhos do Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos, ó Deus, colocar o nosso país, a nossa nação nas Tuas mãos. Nós não fomos chamados como igreja do Senhor, ó Deus, a praticar qualquer tipo de política partidária, Deus, mas nós fomos chamados a sermos, ó Deus, sal e luz aonde quer que estivermos. Por isso, ajuda-nos nessa caminhada, ó Deus, e que segundo a Tua palavra, possamos, ó Deus, ser instruídos, ó Deus, a tomar, ó Deus, a decisão correta, seja na hora do voto, ou até mesmo no nosso comportamento, ó Deus, enquanto cidadãos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Nós te pedimos segundo a Tua boa mão. Leva cativo, ó Deus, a nossa mente ao Teu trono. Ó Deus, e segundo o Teu Espírito, fala conosco e nos dê a graça neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, antes de prosseguirmos, eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos aqui nesta noite, que o meu objetivo aqui nesta noite não é fomentar política partidária diante dos irmãos aqui, me servindo do púlpito para fazer politicagem ou propaganda política para quem quer que seja. O meu objetivo aqui nesta noite é pregar a palavra de Deus, e nisso consiste em pregar toda a verdade. Essa é a instrução que todo pregador, principalmente essa finalzinha que diz que nós fomos chamados para pregar toda a verdade. Essa é a instrução que nós recebemos. Independente de viver toda a verdade ou não, nós somos chamados para pregar toda a verdade. Então eu quero assim deixar os irmãos bem tranquilos. Eu não vim aqui fazer política, nem politicagem, e nem falar de qualquer candidato que está aí falando do seu nome, seja ele presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual,
Porque nós, como filhos de Deus, nós estamos acima disso. Porque a palavra de Deus diz que todas essas coisas vão passar. E nós vamos para o céu, morar com Jesus. Esse é o foco da nossa caminhada. Mas nós não estamos dentro de uma bolha, irmãos. Nós somos cidadãos e temos algumas questões a serem decididas. Não somente nesse período que nós estamos vivenciando aí, desde quando começou a se falar de renovação de pleito desses candidatos que incompetentemente gerem, aliás, esse país. Mas nós sabemos que o mundo jaz o maligno, mas a palavra de Deus diz que nós, como servos do Senhor, seja aquele cidadão comum, se é que eu posso falar assim, ou seja aquele que foi investido de poder pelo voto para estar ali, principalmente sendo ele um cristão. O contexto do texto que nós acabamos de ler, para nós entendermos, nós precisamos voltar lá no início e saber que Neemias ele era um copeiro. Alguns impérios, reinos e famílias reais possuem o copeiro até hoje. Os únicos que foram banidos como cargos de existência e de assistência ao nobre ou ao rei é o padeiro-mor. Esses foram extintos. Agora, o copeiro-mor até hoje existe. Porque a mesma missão que havia antigamente, o copeiro-mor ainda existe até hoje. Quem é o copeiro-mor? É aquele que manda e administra a mesa do soberano. E antes que o soberano venha tomar qualquer coisa, seja água, vinho ou qualquer outro tipo de bebida, ele tem que tomar primeiro, para que se estiver envenenada, morra ele e não o rei. Esse era o papel de Neemias, um judeu que nasceu durante o exílio da Babilônia, e já nesse período Artaxerxes estava reinando, porque a Pérsia tinha dominado a Babilônia. E por causa do seu cargo de copeiro, que era um cargo muito íntimo, né? Era um papel de uma proximidade muito forte para com o rei. Então, quando o copeiro olhava para o rei, ele percebia se o rei estava bem ou não, se ele estava chateado ou não, se aquele dia ia ser bom ou não, se teria um dia pesado porque o rei dormiu mal, ou brigou com a rainha, ou os impostos não foram recolhidos de acordo com o desejo dele, ou alguma coisa aconteceu que o aborrecesse. Mas ao contrário também acontecia. O copeiro possuía uma proximidade tão grande com o rei, que o rei não tinha como não deixar de perceber que o copeiro estava cabisbaixo. E isso aconteceu com Neemias. A gente pode ver isso no capítulo 1, a partir do capítulo 1. Nós vamos ver que Neemias ele recebe uma notícia ruim da província da Judéia. A palavra de Deus vai dizer que a terra de seus pais, onde estavam os túmulos de seus antepassados, estava assolada. Os muros estavam derrubados, as portas queimadas, e só havia destruição, miséria. E além desse contexto caótico, ainda havia um grupo de pessoas que, sempre quando você vai num lugar desfavorável ou desprovido de pessoas com entendimento, ou até mesmo com capacidade para se levantar contra ao que está acontecendo ali, alguns estarão dominando, não é verdade? Estarão aproveitando do resto que estava ali, porque aquilo era resto. Os imperadores, quando dominavam os outros povos, eles levavam o que tinha de melhor das nações dominadas. Os nobres, os pensadores, os filósofos, os médicos, os historiadores, levava todo mundo, não deixava ninguém, só deixava os pedintes e aqueles que eram desprovidos de dinheiro. Só levava a nobreza, a nata da sociedade. Então foi esse resto que ficou ali na província da Judéia. E o próprio irmão de Neemias volta com essa notícia triste para o seu irmão e informa para ele. E ele fica cabisbaixo. E a partir dessa situação, Neemias ele
ele faz um propósito diante de Deus, de orar ao Senhor, e buscar uma oportunidade perante o rei, para que ele tivesse condição de retornar, ou talvez de fazer alguma coisa que favorecesse o povo que estava ali. E por causa desse propósito, por causa dessa chateação, dessa tristeza que estava no seu coração, Artaxerxes, ele percebe isso e pergunta: por que você está assim? Por acaso você está doente? Está acontecendo alguma coisa? Você está magoado com o quê? Aí ele usa essa oportunidade para falar da situação. E o rei dá a ele liberdade de voltar, cumprindo a promessa de Deus de que o povo estaria retornando para a terra. Esdras já estava lá, como parte do primeiro grupo que voltou. E ele retorna para a Judeia com um grupo de pessoas, um grupo imenso de pessoas, profissionais, homens para o trabalho, homens para gerir grupos de pessoas de trabalho. E ele volta com cartas para que ele pudesse passar às províncias, sabedores daqueles lugares que ele foi liberado pelo próprio imperador para chegar na Judeia. E quando ele chega lá, ele encontra dois homens, duas figuras, aquelas que eu disse para vocês antes, né? Que sempre tem aquele que aproveita dos mais fracos para se favorecer. Esses homens eram homens de posição naquele lugar. E não queriam que Neemias desse continuidade àquilo que Esdras havia começado. E grande foi o conflito que Neemias enfrenta naquela região. E no capítulo 5 nós já estamos vendo Neemias como governador deste lugar. Bem, como eu já disse, Neemias foi um copeiro. Ele ocupava uma posição de grande responsabilidade, né? Como já falamos. E Neemias, depois de ter relatado toda essa situação para o rei, ele vai, na verdade, para Jerusalém e ocupa ali o cargo de governador. E depois de ter agido, fazendo algumas coisas e enfrentando alguns problemas, ele é chamado de volta para a Pérsia para resolver algumas coisas, e também porque ele tinha um cargo de muita importância, o rei sentia falta dele. Já viu quando você tem uma empresa e o funcionário que mais dá o sangue para a empresa entra de férias, o que acontece? Você fica com um déficit, né? Porque nem todos são iguais àquele. Porque parece que é uma cópia de mim, né? Porque assim como eu sou o dono, ele se condói pela empresa. Ele quer ver a empresa crescer. E aí quando entra de férias, né, Michele? Né, irmão João? E tantos outros aí, Aguinaldo, que tem, né, acredito que tem a sua própria empresa. E outros que sabem disso. E quando um profissional bom de serviço, honesto, de confiança, entra de férias, a gente tem assim uma perda na produção muito grande. Então, Artaxerxes chama de volta Neemias para resolver algumas coisas, para matar a saudade do imperador, e depois ele volta para Jerusalém para mais um tempo de governo. Ele retorna ali. E ele vai, nessa função de governador, exercer de maneira tão excelente, com uma ética profunda e com uma importância tão grande para o outro, que não tinha condição, o mais desfavorecido, ele vai atender. O próprio texto já nos fala sobre isso. Ele tinha o direito de um salário, e ele não vai requerer o seu salário, porque ele não queria ser pesado ainda mais do que os outros anteriores a ele foi. E ele vai agir dessa forma. Por isso, nessa função de governador, Neemias ele vai merecer um reconhecido destaque por sua vocação, por sua formação e ética no exercício do cargo. Pois bem, conforme relatos do texto, um governador tinha o direito de cobrar imposto para o seu sustento. Neemias, ele abriu mão desse direito em benefício do povo. Neemias capítulo 5, verso 18,
vai dizer: nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. E nesse destaque mencionamos essa postura, pois Neemias, ao agir assim, ele se diferencia dos seus antepassados, ou dos seus antecessores imediatos, cujas políticas contribuíam para os problemas econômicos da época: injustiça, exploração entre os próprios judeus. Neemias, no capítulo 5, versos de 1 a 13, depois, quando você chegar em casa, leia lá, e você vai ver a situação deplorável que estava aquele lugar. Ou seja, o caos estava crescendo, ou era crescente naquela situação. Uma situação de desigualdade entre as famílias. Aumentava também o desejo de lucro pessoal daqueles que possuíam a oportunidade de sugar o resto que tinha da força daqueles que estavam ali trabalhando apenas para comer, e única e simplesmente para comer. Então, meus queridos, diante desse tema proposto, eu gostaria de deixar duas perguntas. E a primeira delas, que tem a ver com o nosso tema: o que é ser um cristão? E qual é o conceito bíblico acerca da verdadeira prática do cristianismo? Bem, o apóstolo João, ele escreve para falar sobre as marcas do verdadeiro cristão, e nós podemos, através desse apóstolo, apontar pelo menos 3 marcas que são interessantes que o cristão possua. A primeira delas é a obediência. João capítulo 14, verso 12, o evangelista vai dizer: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Aqui nesse texto, João Calvino vai informar a razão pela qual Cristo não apenas menciona o seu poder presente, que os apóstolos naquele momento viam com os seus olhos, mas promete uma convicção ininterrupta que seria necessária principalmente para os nossos dias. Então a primeira delas é a obediência. Um cristão verdadeiro, ele é obediente, principalmente obediente aos seus princípios. O segundo é o amor. João capítulo 13, verso 35, o texto vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Portanto, quem então deseja ser verdadeiramente um discípulo de Cristo e ser reconhecido por Deus, deve formar e dirigir toda a sua vida para amar os irmãos, assim como Cristo nos amou, e perseguir esse objetivo com diligência, ou seja, com zelo. Queridos, nós precisamos entender que nós vemos nessas características aqui presentes na vida de Neemias, mesmo antes do advento de Jesus. E diante dessas características que eram presentes na vida de Neemias, mesmo sem o advento de Cristo, nós precisamos olhar para dentro de nós e procurarmos essas características: a obediência, o amor e o sacrifício em favor do outro. Precisamos olhar para essas características e deixar que elas construam em nós atitudes que no momento de decisão eu não vou abrir mão da decisão que eu preciso tomar, seja em qual área da minha vida. Eu vou tomar a decisão correta porque eu possuo as características de um cristão autêntico. Mas e a política? O que ela tem a ver com o cristão? E o que de fato ela é? Bom, a política, ela se conceitua por ser a ciência que organiza, direciona e administra uma nação. Portanto, Deus, quando cria o homem e o coloca no mundo, Ele concede a esse homem a ordem para ser o gestor da criação
Gênesis capítulo 2, verso 15. O texto vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Olha o termo. Aqui Moisés acrescenta que a custódia do jardim foi confiada a Adão, para mostrar que possuímos as coisas que Deus confiou em nossas mãos, com a condição de que, estando satisfeitos com o uso frugal, esse é o termo, que quer dizer o uso comedido, o uso com atenção, o uso com respeito, o uso com comedimento. Isso é que quer dizer a palavra frugal. Precisamos também ser moderados no uso de tudo aquilo que Deus criou, sendo bons mordomos daquilo que Deus nos legou e nos deu para gerir, administrando com responsabilidade tudo o que faz parte dos bens que foram colocados à nossa disposição. Portanto, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos vivendo dias em que as coisas são feitas diante de nós e nós não percebemos. Por causa da nossa correria desenfreada, as coisas vão acontecendo. A história, ela vai se desenrolando. E quando nós queremos saber o que aconteceu, graças a Deus nós temos a internet. Nós podemos sentar na frente do computador, de acordo com os sites corretos e confiáveis, voltar na história e saber o que aconteceu. E voltando nessa história, nós vamos nos lembrar que havia na prática de Platão e Aristóteles o interesse de fomentar no homem a discussão política. Pois essa discussão, ela era fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade sadia. Pois para eles, a relação entre moral e política não possuíam somente valores das cidades ou estado, ou voltando para a coisa pública, com cuidado com aquilo que é de todos. Não somente esses valores, mas principalmente os valores que são caros para nós como cristãos, como a honestidade, a justiça, a mansidão, a lealdade, a fidelidade e a piedade. Mas em um dado momento, como já falamos, principalmente na história do nosso país, com a ascensão de movimentos chamados movimentos de esquerda ao poder, esse interesse pela discussão política foi sendo retirado do povo aos poucos, principalmente com aquele chavão, o chavão famoso, futebol, religião e política não se discute. Quem é da minha geração lembra disso aí. Olha, vamos fazer uma coisa: futebol, religião e política não se discute, vamos mudar de assunto? Foi sempre assim. E isso foi sendo cravado e gravado na nossa mente o tempo todo. Uma pedra na história foi jogado no lago da existência do Brasil com esse objetivo, de fazer com que reverberasse essa frase, tirando do homem pouco a pouco o interesse de discutir política, futebol e religião. Qual é o assunto da nossa vida, meus irmãos, que não se discute? Se é que nós guardamos dentro do nosso senso comum o que é, ou qual é o conceito que está por trás da palavra discussão, porque muitas vezes as pessoas entendem que discutir é brigar, é bater boca, é sair do campo das ideias. Não, nós precisamos olhar com atenção para essas coisas, porque a situação está se estabelecendo diante de nós, e nós estamos assim como quem entorpecidos, não estamos apercebidos, não ficamos apercebidos. Inclusive, eu quero fazer menção de duas questões que passaram na história. Alguns se lembram, outros nem sabem. E às vezes tem hora que, quando eu faço uma brincadeira perguntando para um jovem, tipo assim, da idade do Romerito, perguntando para ele: olha, você sabe, você já ouviu falar do desenho dos Globetrotters? O João já riu aqui que ele lembra. Ele não vai saber, não sei se sabe.
O Aguinaldo, não sei, eu acho que o Aguinaldo se lembra dos Globetrotters. Não lembra também, está manchando a cabeça ali. O Douglas também, provavelmente não. Não é? Aí quando a gente fala assim, né? A gente denuncia a idade da gente, né, João? Eu estou aqui fazendo parceria com o João, mas eu não construí pirâmide não, viu? Mas o desenho falando a respeito do Dream Team norte-americano. Imbatível. E tinha um personagem que nos chamava a atenção, né? Ele tinha um cabelão, Black Power, e ele tirava tudo de dentro daquele cabelo. Até uma motocicleta, um carro, ele tirava dali de dentro. Às vezes, quando eu brinco com o Caio, filho do presbítero Alex, porque ele está com uma moto com um guidãozão alto assim, né? Pergunto para ele, você conhece, já ouviu falar daquele desenho Carangos e Motocas? Não, nunca ouvi falar disso não. Rapaz, eu estou ficando velho mesmo, hein? E pior que é mesmo, porque o desenho era de autoria do Hanna-Barbera. Desenhos da década de 1930, 40. Eu sou mais velho que você, só 10 anos, tá? Não vem com esse negócio não, tá? Só 10 anos. Não tem nenhuma geração ainda. Então, meus irmãos, as coisas estão acontecendo diante de nós. As coisas estão passando. Às vezes, quando você colocava lá na Record, ou na rede, na verdade, Rede Minas, tinha lá o desenho Tintim, que conta a história de um rapaz e um cachorro. Depois vai procurar saber por que esse desenho foi tirado do ar. E você vai ver lá o porquê da razão famigerada que aquele desenho foi tirado do ar. Aquele desenho trazia uma denúncia contra uma opressão ideológica sobre os países onde passava aquele desenho. O desenho trazia uma denúncia, olha, está acontecendo ao redor de vocês e vocês estão vendo, hein? Hoje eu recebi um vídeo de um pai falando que ele paga uma escola particular para o professor ensinar o filho a odiar o próprio pai, porque ele é branco, porque ele é machista, porque ele é homofóbico, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E quando ele chegou na escola, a coleguinha do outro também falou a mesma coisa. Está acontecendo isso de fato na escola. O professor dentro de sala de aula ensinando o filho a odiar o pai. Por que disso? Porque o movimento que está aí, olha, vindo sobre o Brasil, porque já tomou a América Latina inteira, quer destruir a família. Bem, então quais são as duas coisas que foram tiradas, e na verdade voltando para a educação? Duas matérias, que também foi da nossa época, João. OSPB, Educação Moral e Cívica. Foram tiradas das matérias da escola. Por quê? E quem tirou? Em 1991, o presidente Fernando Collor tentou tirar essas duas matérias e não conseguiu, anulando ali um decreto, tentando revogar o decreto 869, e que só teve êxito 2 anos depois, no dia 14 de julho de 1993, através da lei 8.663, sendo revogado pelo presidente Itamar Franco, mineiro, meu conterrâneo, que então considerou as matérias desnecessárias. Aí, as pessoas que nunca ouviram falar de OSPB e Educação Moral e Cívica perguntando, mas o que é isso? O que é OSPB? Organização Social e Política Brasileira, justamente a matéria responsável por transmitir conhecimento ao povo brasileiro sobre sua formação, sua cultura, sociedade e política. E o que é educação moral e cívica? Apoiando-se nas tradições nacionais, tendo como finalidade a defesa dos princípios democráticos, através da preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor e liberdade com responsabilidade sobre as inspirações de Deus. Olha só, a preservação, o fortalecimento e a projeção nacional do nosso país. Essas foram as duas matérias que foram tiradas do ensino educacional nas escolas públicas. E a nova geração nunca ouviu falar. E os que ouviram falar não fazem nada, ficam calados. Essa é a nossa omissão. Diante dessa realidade, meus queridos, eu quero dizer que a política, ela é legítima, tendo assim como importantíssima a participação de um homem e uma mulher de Deus, abraçando a prática da política, como diziam os reformadores. A política é uma sacrossanta vocação, sendo alvo da nossa dedicada atenção. Por exemplo, Calvino,
que já citamos aqui, ao entender as questões políticas como algo espiritual e vital à vida do homem em sociedade, ofereceu ferramentas teológicas, a partir das quais, e em constante diálogo com as mesmas, mostrando que o calvinismo posterior interagiu com as principais questões políticas e sociais que lhe apresentavam, sem omitir ou exceder-se em sua responsabilidade para com o Estado. Em 2018, um homem foi preso na capital do país, em Brasília, 5h30 da manhã. Eu não sei se eu já comentei isso aqui com os irmãos. Ele foi preso por praticar boca de urna. Estava lá no boletim de ocorrência. Foi preso por prática de boca de urna. Ele não estava nem perto do 5º quarteirão próximo ao colégio que havia sido escolhido para ser uma zona eleitoral, uma sessão eleitoral. Mas ele foi preso porque ele abriu o capô do seu Gol e pegou ali o material político, de política, e começou a jogar para tudo quanto é lado. Foi jogando assim, foi espalhando aquilo para tudo quanto é lado. Espalhando, o vento ia levando, foi espalhando aquilo, andou mais uns 5 metros, jogava mais, aquela coisa, ficou que trem, o chão ficou coberto de material de política. Aí ele foi preso, o carro dele foi levado e o material ficou para trás. Aí eu pergunto aos irmãos, ele cumpriu o objetivo dele? Cumpriu? Cumpriu, não cumpriu? Por quê? Porque o cidadão, principalmente o brasileiro, quando vai votar, ele tropeça num santinho daquele e aquele é o candidato dele. Tamanha é a responsabilidade para com essa importante missão. Calvino também vai falar a respeito de sua experiência e influência na sociedade e política na cidade de Genebra, na Suíça. Formulou normas éticas de dedicação ao trabalho, senso de responsabilidade, austeridade na vida a serem aplicados aos fiéis em geral, a fim de coibir o que ele considerava certas tendências libertinas na sociedade. A cidade de Genebra foi mudada com a atitude, ação e comportamento de Calvino. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para isso com mais importância na nossa caminhada. Eu tenho ouvido dizer, meus queridos, que a política é um problema. Isso é um grande erro. Na verdade, a corrupção infiltrada na prática política é que tem maculado essa tão preciosa ciência. Em Provérbios, no capítulo 29, verso 2, o autor vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O povo se alegra pelos efeitos abençoadores de seu bom governo, mas quando o ímpio domina, quando um homem ímpio governa, o povo lamenta pelas opressões e pelo resultado de sua conduta corrupta e corruptora. Nunca se fez tão necessária a participação de homens e mulheres comprometidos com o Evangelho nessa área da vida da sociedade. E nós, como cristãos, nós temos nos omitido, principalmente por causa dos nossos irmãos que estão lá dentro, dando um mau testemunho. A igreja não precisa de representantes políticos. A igreja não precisa de uma bancada evangélica. A igreja não precisa disso, muito menos Deus. Então por que eles estão lá? Eles estão lá para serem, ou deveriam, para ser sal e luz. E as outras coisas, que são as suas práticas cotidianas, viriam com o exercício daquilo pelo qual eles foram eleitos para fazer. Mas hoje nós brincamos. E às vezes até achamos ruim quando vamos votar. Meu sogro tem 83 anos. E ele não abre mão de ir à zona eleitoral, de ir à sua sessão eleitoral votar. Meus pais já passaram da idade, mas não abrem mão do exercício do voto. Essa cidade, a cidade que Deus me chamou para morar, ela não consegue ter um prefeito que consiga terminar o mandato. Até isso já veio aos meus ouvidos. Irmãos, nós precisamos quebrar isso.
Como é que quebra isso? Orando, colocando diante de Deus. A cidade nunca vai para frente. Tudo que começa não termina. E o meu e o seu dinheiro vai por água abaixo, é levado na poeira. Projetos que são apresentados ficam lá engavetados. Você quer ver uma coisa? Eu tenho a infelicidade de ter no meu histórico de voto, eu ter votado no Rodrigo Pacheco. Porque eu não queria votar na Dilma. Eu não analisei e votei num outro pior do que ela. Está vendo a seriedade da situação? Tudo quanto é pedido, tudo quanto é processo contra o STF, o camarada vai lá e engaveta. Resultado de um voto irresponsável. Quero afirmar aqui, meus irmãos, que não é verdade quando dizem que o poder corrompe. O poder denuncia os corruptores, os que já são corrompidos por sua própria natureza caída. Precisamos, queridos, entender que fomos chamados para sermos dispenseiros, administradores, gestores da criação como bons mordomos de Cristo. Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, ele vai dizer que nós devemos servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui, o reformador francês também vai dizer que como todo mundo recebeu um presente, seja ele espiritual ou temporal, comum ou extraordinário, embora o último pareça primariamente pretendido, que último que é esse? Que é o espiritual. Precisamos usá-los, empregando-os para o bem comum. Como cidadãos, como cristãos autênticos, meus irmãos, nós temos as credenciais para atuarmos na política. E as pessoas acham que falar de política é falar mal do político. Isso não é discutir sobre política. Discussão política é você olhar para as necessidades da sua cidade e interagir com ela através dos meios corretos. Mas nós não estamos interessados nisso, sabe por quê? Porque isso foi tirado de nós. Nós achamos esse assunto chato. Achamos esse assunto pesado. É um tabu terrível a ser quebrado. Mas nós precisamos olhar. Existem algumas características para aqueles que querem, vamos colocar assim, surfar nessa área. A primeira, precisa de vocação política. E aí vamos pegar o texto que nós lemos, né? Para dizer acerca desse personagem que marcou a história do povo de Deus. Neemias, como vocacionado, foi um político que se envolveu com os dramas de seu povo. Ele teve coragem de fazer perguntas acerca dos dramas vividos pelo seu povo e de identificar-se com a sua gente. Ao saber que a cidade dos seus pais estava com os muros derrubados e as suas portas queimadas a fogo, pôs-se a chorar. As coisas estão acontecendo do nosso lado, ainda não chegou na minha casa, então tá bom. Ele orou e jejuou por isso. Ele buscou a ajuda do céu e do rei para resolver o problema que atingia a sua nação. Precisamos de políticos que amem a Deus e ao povo, líderes que se aflijam com os que se afligem. É necessário também preparo, e Neemias tinha isso. Mas um copeiro tinha preparo? Gente, ele estava junto com o imperador. Ele aprendeu aos pés de alguém que governava 1/3 do mundo. O Império Persa dominou 1/3 do mundo. Neemias foi um político que motivou e mobilizou o povo para o trabalho. A cidade de Jerusalém já estava há mais de 100 anos debaixo de escombro. A pessoa, você pega aqui, César, e vai para os Estados Unidos, e aí chega nos seus ouvidos que a cidade de Vilhena está há mais de 25 anos debaixo de escombro. Aonde você cresceu, aonde você foi formado, e você não se condoer com isso?
e tirando aí do César e passando para todos nós. Você olhar para a sua nação e chegar ao seu conhecimento que há mais de 100 anos essa nação está debaixo de escombro, debaixo de destruição, de miséria, de doença e à mercê daqueles que querem se aproveitar do resto. Porque da mesma forma que os carniceiros na savana se aproveitam do resto da caça de outros, o homem também faz a mesma coisa com aqueles que não têm poder, com aqueles que não têm condição de se defender. Neemias, ele vai fazer um diagnóstico do problema e incentiva o povo. Ele também põe a mão na massa e nomeia cada pessoa para o lugar certo, para fazer a obra certa e com a motivação correta. O resultado foi que mesmo diante dos percalços da obra, em 52 dias, os muros foram reconstruídos, as portas foram levantadas, a nação foi restaurada. Uma nação que estava há mais de 100 anos debaixo de destruição, em 52 dias ela foi restaurada. Precisamos de políticos como Neemias, que conheçam a Deus, ou pelo menos o temam. Nós precisamos de um presidente crente, isso é bobagem. Nós precisamos de deputados crentes, bobagem. Nós precisamos de homens que temam a Deus e que respeitem o erário público. Eu saí da Secretaria de Saúde, já comentei isso com os irmãos, tomando uma meia tarja, de tanto ver coisa estragada e desperdiçada, dinheiro do contribuinte ali sendo jogado fora. Fiquei chateado por ter perdido o meu emprego no estado. Meu pai me viu chateado e me chamou: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, você recebeu uma carta de alforria, você ia morrer lá. Porque para gerenciar ou para chefiar qualquer coisa no meio público, você não pode tomar aquilo como se fosse seu. Mas é necessário que haja respeito com a coisa pública, respeito com aquilo que não é só meu, é de todos. Isso aí está sobrando, pode levar para você. Material comprado com dinheiro da Fazenda Nacional, pode levar. Está aí perdendo, pode levar. É assim. Vamos pegar e doar aqui algumas caixas de luva, que hoje você vai na farmácia, ou principalmente no auge da pandemia, caixa de luva cirúrgica chegou a custar quase 100 conto ou mais de 100 reais. Estava perdendo lá. Máscara, que agora você vê jogada aí no lixo, virou lixo comum na cidade. Estava perdendo lá. E agentes, de segurança, sem material apropriado para fazer busca ativa em visitante, principalmente as mulheres. Agentes femininas fazer busca ativa nas mulheres que vão visitar os maridos, sei lá o que é na prisão. Sem luva, sem máscara. E o material perdendo lá. É assim que é tratado a coisa que é de todos, porque é de todos. Se é de todos, não é de ninguém, é assim que é tratado. É por isso que é necessário ter sabedoria. A pessoa precisa ter vocação política, a pessoa precisa ter preparo, a pessoa precisa ter ética. Neemias foi um político que não se rendeu à sedução do lucro, nem às ameaças dos inimigos. Não havia nele medo para defender o que era de todos. Lutas internas se apoderaram de Neemias. Homens tiveram seus interesses atrapalhados com a presença de Neemias. Olha o que está acontecendo no nosso país. Por que esse burburinho todo? Por que tanta perseguição? Porque mexeu no vespeiro. Mexeu onde é que estava o problema. Parou de sangrar. Parou de jogar dinheiro fora. Portanto, como cidadãos desse país, precisamos dar maior importância ao conhecimento e de como funciona o nosso sistema político brasileiro, para assim fazermos escolhas corretas através do voto. O artigo 1º, no seu parágrafo único da Constituição Federal, vai dizer que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. As pessoas estão cansadas de ouvir isso.
Mas quando chega no dia da eleição, não quero saber. Tem que ir lá, que saco. Desculpe a expressão. Nossa, eu podia estar em casa comendo uma carne. Eu podia estar lá no sítio do João pescando um peixe, ou pelo menos tentando, né? Porque só sei dar banho em minhoca. Agora tem que ir lá para esse colégio, enfrentar a fila, que pelo menos na capital mineira dava fila, né? Eu não sei como é que é aqui. Que coisa chata. Pois é. Mas e aí? Diante dessa situação que está se apresentando diante de nós, como fica? Algumas perguntas que muitas pessoas, e a maioria delas nem sabe a resposta, né? Qual é o papel de um presidente da república? Qual é o papel do governador? Qual é o papel do senador? Qual é o papel do deputado? Para que eu tenho que votar? Por que existe 513 deputados? Por que existe 81 senadores? Por que o governador ele tem que governar com coalizão? Ele tem que toma lá da cá, porque já está viciado mesmo o sistema. E como lutar contra isso? Sem conhecimento, meus irmãos, não existe como lutar. Um filósofo do século XVI, ele vai dizer o seguinte, que enquanto nós não gostarmos de discutir política, aqueles que gostam continuarão nos dominando. Os irmãos se lembram, né? Quando eu falei no início, né, César? Enquanto nós não nos interessarmos, enquanto nós não irmos às fontes corretas, enquanto nós não pararmos para ouvir o que está acontecendo e apresentar diante de Deus, parar de olharmos com os olhos humanos e ver o que está acontecendo por trás, por que Deus está permitindo o Brasil passar por essa situação? Desde 2018 nós não temos paz na área da política. Vocês perceberam isso? Tenho certeza que perceberam. É o tempo todo. E por que Deus permitiu isso acontecer? Nós precisamos olhar com mais atenção para essas coisas e perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer com tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E concluindo, irmãos, acabou. Depois de uma reflexão como essa, precisamos aprender com Neemias. Se não aprendermos com Neemias, vai ficar complicado. De tudo que Neemias fez, algumas coisas ficaram marcadas na memória do povo bíblico, como um testemunho da boa nova para a eternidade. A reconstrução do muro de Jerusalém foi importante. Além de ser o responsável pelo estabelecimento da infraestrutura da cidade, Neemias também deu início ao processo de resgate da identidade do povo bíblico. Aquele povo estava totalmente sem identidade, foi espalhado. Quem é você? Não sei, eu sou qualquer um, eu vivo em qualquer lugar. A pior coisa que tem para o ser humano é ele não ter senso de pertencimento. É igual quando a pessoa que diz que é crente: eu não quero fazer parte de igreja nenhuma, eu quero ser crente sozinho. Não existe isso. Eu sou cristão. Você é de qual igreja? Eu sou da igreja missionária Volta a Cristo. Eu tenho uma identidade. Neemias mostrou na prática como se enfrenta o desafio da reconstrução moral, social, econômica, política e religiosa de um povo angustiado, dividido e oprimido. Apesar da situação econômica da província de Judá ser caótica, ele não deixou de pagar o tributo ao Império Persa. Até nisso, Neemias nos ensina a fidelidade. Neemias valorizou sobremaneira os pobres e criticou a aristocracia da época. Nós já vimos esse filme, né? Um filme que repete assim o tempo todo. Ele ouviu e favoreceu as mulheres que acusaram os donos de propriedade. Olha aí. Tem nada de feminismo isso aqui. Precisamos olhar para a preservação daquilo que foi registrado e está nas nossas mãos, que é a palavra de Deus,
para aprender até ser um bom cidadão, que cumpre com suas obrigações e tem orgulho de cumprir com essas obrigações. Meus irmãos, que possamos olhar para o exemplo de Neemias e exercer nossa cidadania como um povo curado, que possui prerrogativas em Deus para sermos luz e sal em meio às trevas e ao caos. O profeta Isaías, no capítulo 60, verso 2, ele vai deixar registrado para nós lá: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória. Outras traduções vão dizer assim: olha, as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre nós brilha a glória do Senhor. Eu não posso votar num político porque ele me favoreceu a entrada na faculdade. Eu não posso votar num político porque quando ele era prefeito, ele abriu oportunidade para um cursinho para pintar pano de prato. Irmãos, isso não é objetivo a ser alcançado. Eu preciso sentar, eu preciso analisar, eu preciso fazer com que o meu voto seja caro, porque é o único dia que o poder do país está na sua mão. É o único dia. Que Deus abençoe a sua vida, que haja em você sabedoria, em nós, sabedoria da parte de Deus, para passar esse momento com tranquilidade, porque não é um momento fácil, é um momento difícil, é um momento complicado, principalmente agora e para os nossos filhos. Se está assim agora, quem dirá quando Augusto estiver na nossa idade, hein? Quando os outros aí tiverem, as nossas filhas aí com 13, 14, 15, 16 anos, como vai ser? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos ensinar os nossos filhos a exercer a cidadania com tranquilidade, olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor se multiplique sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém?